Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer vocês para fazer um tour pelo quarto do meu bebê. Vem comigo ver? Pessoal, para contextualizar, eu vou mostrar o quartinho ele sendo usado mesmo. O meu bebê hoje ele tem 8 meses, então tem muita coisa que a gente alterou da época que ele nasceu, que ele era recém-nascido. Então eu vou mostrar assim na prática o que a gente foi alterando. Igual o berço, vocês vão ver que ele tá bem simplesinho assim, porque a gente não usa aquela questão de kit berço, a gente só colocou realmente essas almofadas aqui, porque agora que ele levanta bastante o tronquinho, né, já tá engatinhando, ele batia muita cabeça nessas madeirinhas. Então, o quartinho está sendo utilizado e a gente vai mostrar ele assim. Então, para começar, a gente já falou aqui do berço, né? A gente optou por esse berço oval. Eu achei esse berço lindo e eu acho que super casou assim, com a proposta que a gente tinha para o quarto. Então, ele é aquele 3 em 1, né? Ele tem o mini bercinho, aí agora ele tá o berço maior e ele vira uma caminha. Então, posteriormente, a gente vai usá-lo como uma caminha. Aqui para a parede, né? A gente utilizou esse papel de parede também listrado. Eu achei lindo esse papel de parede, ele super casou também para o que a gente queria aqui para o quarto. Colocamos o nome dele, né? O Vicente, em madeira. Esses balãozinhos, assim, para ser uma coisa meio lúdica, mas eu também não queria muita coisa de bichinho, coisa muito trabalhada, então a gente queria utilizar essas coisas que, à medida que ele crescesse, também não ficasse com muita carinha de bebê. Então, por isso que a gente optou por esse papel de parede mais neutro, né? E esses balões. Aqui a gente utilizou, né, casando com a proposta dos balões, a gente utilizou essas prateleiras em nuvens, né? Esse aqui não é prateleira, mas é só uma colagem em nuvens, então, para contextualizar toda, né, essa proposta para o quartinho. Aqui na lateral, a gente pegou essa estante, né, para colocar os brinquedos. Então, vocês vão ver que tá virado, né? Porque ele consegue já acessar sozinho. Então, os livros que ele pega bastante já estão ali embaixo. Os brinquedos, todos estão, assim, chegam no tamanho dele, né? Ele consegue chegar em todos eles. A gente utilizou de organização nessas caixinhas, assim, da OWO, que eu acho ótimo para organizar. Então, os brinquedinhos ficam aqui dentro. E essa proposta, né, do branco e na madeira. Para ficar tudo bem organizadinho, né? Então, a gente utilizou esses organizadores. Aí aqui a poltrona, né? Essa daqui talvez seja o único arrependimento que eu tenho nesse quarto, porque ela aqui é curta, ó. Eu vou sentar para vocês verem. Então, quando você está amamentando, o pescoço ele não tem um descanso. Então, talvez eu optasse por uma mais alta. Mas eu achei ela linda porque eu queria essa parte em couro. Eu queria que casasse com as prateleiras ali, né? Que eu vou falar aqui. Essas prateleiras que também tem esse corinho. Então, eu achei que uma coisa casou com a outra, né? Então, essas prateleirinhas de decoração mesmo, né? A gente optou por trazer também naquela questão das nuvens e dos balões, a gente colocou aqui um aviãozinho de madeira, né? O ursinho que foi a minha mãe que deu. Aqui nessa segunda estante a gente tem uma planta, né, natural, e a gente utiliza essa luminária, né, de pandinha. Hoje em dia a gente não faz muita troca de fralda de madrugada mais, pela idade dele, mas quando ele era recém-nascido a gente utilizava bastante para não ter que acender a luz principal, né, do quarto. Essa cômoda a cômoda, a gente também é da mesma loja do berço e é uma cômoda ampla, ó, vocês conseguem visualizar aqui o trocador, ele pega mais da metade, né, mas não toda a extensão da cômoda, então mesmo ele hoje com 8 meses a gente consegue colocá-lo aqui. A gente utiliza bastante a Alexa, então ela ficou aqui, antes a gente tinha um suporte, né, do kit, né, que a gente utilizava aqui. Só que hoje em dia, como ele pega muitas coisas, a gente tirou da cômoda, até tá dentro do armário dele, depois eu vou mostrar por dentro do armário. Mas a gente tirou daqui justamente porque ele conseguia acessar. O kit tinha muita coisa de porcelana e tal, então a gente optou por tirar daqui.
Então, essa cômoda aqui eu amei, assim, o design dela é lindo, né? Ele é todo arredondado, combina muito com o berço, né? Que eu tinha mostrado anteriormente. Mas eu vou passar rapidamente aqui, só mostrando as 3 gavetas. Basicamente, se você quiser chegar mais perto, basicamente aqui a gente deixa as coisas do dia a dia, assim, babador, meias, os remédios que ele toma todos os dias, né? Creme, as fraldinhas, lencinho, pomadinha de assadura. Então, aqui estão as coisas que a gente utiliza sempre, né? Na segunda gaveta são as roupinhas, né? Então aqui tem os boys, as calças que a gente pega. A gente optou por organizar tudo em colmeias, porque fica muito mais fácil. Então a maior parte das roupas deles estão aqui, as roupas de dia a dia. Então essa gaveta é muito prática. Na terceira gaveta, como a gente está no verão, eu coloquei aqui mais roupas de frio, as fraldinhas que ele utiliza muito. Ele está na fase de nascer dentinho, então a gente tem muita babinha, né? Então a gente deixa as fraldas fáceis, fraldinha de boca, que, assim, uma dica para as mamães aí, que nunca é demais. Então, quanto mais fraldinhas a gente tem, melhor. Então a gente deixa tudo fácil aqui de acessar na cômoda. Então essa cômoda a gente utiliza muito durante o dia e eu achei ela ótima porque as gavetas são muito grandes, né? Então a gente consegue guardar a maior parte das coisas aqui. E aí, o armário, ele nem é tão utilizado assim, né, hoje em dia, porque como a gente utiliza muito a cômoda, o armário a gente tem coisas assim que a gente deixa ali na praticidade do dia a dia, mas essas roupas, por exemplo, macacão, hoje em dia tá muito calor, então a gente não tem utilizado tanto, as roupinhas mais de sair, assim, a gente deixa aqui. Então ali a gente deixou na parte de cima, né, o velotrol, porque, assim, essas coisas muito grandes são difíceis de guardar, então a gente optou por deixar aqui no armário, que coube. Aqui em cima tem uns estoquezinhos, né, de fralda, de lencinho, algodão, então a gente coloca aqui porque a gente utiliza mais na cômoda, mas aqui a gente deixa esses estoquezinhos de emergência, assim, só para pegar e substituir ali. Aqui embaixo o kit, né, higiene, que eu tinha falado que a gente deixava lá na cômoda, mas agora como ele pega, a gente optou por colocar aqui dentro do armário, né, a gente nem tá utilizando, na verdade, provavelmente a gente vai doar logo logo. Aqui tem alguns sapatinhos, ele ainda não anda, né, tá começando a engatinhar agora, então os sapatinhos não são tão utilizados assim, então ele tem bem poucos. Até tem 2 havaianas aqui iguais, porque ele ganhou 2 havaianas de 2 tamanhos diferentes iguais, então a gente deixou aqui. Aqui embaixo a gente guarda as coisas de berço, toalha, as coisas que a gente pega ali para ficar mais fácil no dia a dia, ao invés de deixar em gaveta, que tem ali do outro lado, a gente optou por deixar aqui nas prateleiras. E ali embaixo tem uma baguncinha, né? Tem esse tapetinho que a gente utiliza com ele de vez em quando, e tem algumas roupas ali que a gente está tirando ao longo do dia a dia, porque a criança perde muito rápido, então a gente está colocando ali embaixo até a gente tirar para doação. Na segunda porta, essa porta que a gente quase não utiliza. Então, falei que a gente está utilizando mais a cômoda por enquanto, é que realmente o armário, provavelmente, quando ele crescer, a gente vai conseguir utilizar mais. Então, essa segunda porta aqui tá mais de baguncinha. Então, tem aqui uma segunda mochila, que a gente quase não utiliza, uns brinquedinhos, assim, de piscina, né, que a gente deixa aqui para facilitar. Esse brinquedo aqui, que era aquele mobile de tapetinho, que hoje em dia também ele já não fica mais parado, não fica quieto, então a gente deixou aqui. Aqui tem algumas coisas do kit berço, né? Que, igual eu falei, a gente só tá utilizando a parte das almofadas mesmo por causa de bater a cabeça. Então a gente deixou guardado aqui, porque quase a gente não monta, né? Ali em cima tem o Moisés, de quando ele era menorzinho também. Hoje em dia a gente já não utiliza mais, então a gente deixou ele ali em cima só para armazenar. E aqui tem algumas gavetas. A primeira gaveta a gente utiliza para guardar umas mantinhas, que também, agora que tá mais calor, a gente quase não vem utilizando. A segunda gaveta, essas aqui são quase inutilizadas, tá, gente? Então tem mais baguncinha mesmo, é só pra vocês verem o que é. Aqui tem o canguru, aquela pochetezinha que a gente usa pra andar. Tem alguns itens ali que raramente a gente usa, que são do próprio carrinho, né? E bolsinhas, etc. Aqui é mais baguncinha também, então ele tem bomba de tirar leite, tem algumas mamadeiras de vidro que a gente ganhou, mas a gente quase não utiliza. Tem saquinho para armazenar leite, enfim, aqui nebulizador e oxímetro, que a gente também deixa aqui para quando utilizar. Ali embaixo tem aquela sapateira que a gente não utiliza para guardar sapatos, né? A gente, por enquanto, está vago. Enfim, é isso, o quartinho. Eu só queria falar, assim, aqui muita coisa a gente fez sozinho. Então, assim, o papel de parede a gente que colocou, a gente que colou. Essa madeirinha, né,
A gente comprou, assim, pintar a parede, a gente pintou a parede também. Essa madeirinha, a gente comprou as ripinhas, até na Shopee, depois eu posso colocar o link pra vocês. Mas a gente comprou e pintou as ripinhas de cor diferente da parede pra dar esse destaque. Essa canaletazinha aqui, a gente também que fez. A gente colocou o LED aqui por trás, né, pra dar essa sobreluz aqui. Então, à noite, quando a gente tá fazendo a rotina da noite, eu não deixo acesa a luz do teto, eu deixo acesa essa luz aqui, porque é um segundo tom, né, mais amarelinho, então ajuda o neném a pegar no sono. Então, tudo aqui, assim, foi muito manual. As prateleiras aqui, ó, a gente colocou esse ganchinho aqui de nuvem, né, seguindo a proposta que a gente tinha para o quarto. A gente colocou, isso daqui foi a madrinha dele que fez, manual. Então, assim, a gente gosta muito disso. Eu sou arquiteta, né, então eu gosto muito dessa pegada de fazer as coisas manuais. Então, o quartinho ficou bem do jeitinho que a gente queria. No final das contas, era o que a gente estava pensando. Eu acho que serve para ele beber agora e vai servir para ele até 1, 2 anos de idade, provavelmente. Não sei se vai chegar até lá, porque a arquiteta quer mudar tudo, mas por enquanto eu estou satisfeita demais com o resultado dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem dicas de algumas outras coisas que a gente pode colocar aqui, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber. E se vocês quiserem também novos vídeos mostrando o enxoval dele, mostrando o que eu uso agora com ele com 8 meses e o que eu usava na época de RN, o que eu não uso mais, o que eu acertei, o que eu errei no enxoval, vocês colocam aqui embaixo que a gente faz esses vídeos depois, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo.